Torcida colorada, chegamos com o nosso tradicional giro de notícias do Inter. Se inscreva. O repórter Lucas Dias, em seu canal, trouxe duas importantes notícias sobre possíveis reforços para 2025, citando que o nome de um está sendo avaliado, devido às convocações de Borré e Valência. Dois nomes, dois jogadores que surgem na pauta do Internacional. Os dois foram oferecidos ao Departamento de Futebol Colorado e tem algumas respostas sobre isso. Eu quero começar falando sobre zagueiros, que é a grande prioridade do Inter no mercado para a próxima temporada, não é novidade para ninguém. O Pablo Mari, zagueiro, que foi campeão da Libertadores no Flamengo, está no Monza, no futebol italiano, jogou no Arsenal na Inglaterra, é um jogador de muita qualidade, a gente sabe disso, é um jogador que eu, por exemplo, gosto muito e gostaria de ver no Inter. Ele não deve ser contratado por hora, tá? A resposta que eu tive da direção é que esse nome hoje não está em pauta. É um jogador que sim, surgiu na pauta, apareceu nas listas de possíveis reforços do Internacional, mas não é um nome que hoje negocia com o Inter e nem que tem uma tendência a negociar com o Internacional, tá? O zagueiro que já passa dos 30 anos, mas ainda assim, ele não é titular absoluto do Monza, ele teve uma situação particular, vamos lá, dá pra gente falar. O Pablo Mari foi vítima de uma tentativa de homicídio lá na Itália, tá? Num shopping, ele tomou uma facada de um cara que estava na rua, que não queria atingir o Pablo Mari em si, era um cara que estava na rua tentando atingir alguém, acabou atingindo o zagueiro ex-Flamengo. Então ele teve poucos jogos, ficou muito tempo se recuperando aí por conta disso, hospitalizado, enfim, a gente sabe que é uma situação triste, dramática, mas é um jogador de muita qualidade, não é à toa que saiu do Flamengo e foi jogar na Premier League, em um dos principais clubes do mundo, que é o Arsenal, mas hoje é um jogador que até o momento não passou da lista de possíveis reforços do Inter. Não teve negociação, nem nada do tipo em relação ao Pablo Mari, e o que eu ouvi da direção é que a tendência é que não seja de fato esse nome para a zaga, mas o Inter quer contratar até 3 zagueiros, tá? Eu ouvi entre 2 e 3 zagueiros para a próxima temporada. O Vitão pode ser vendido a qualquer momento, a gente sabe disso. O Cleiton Sampaio e o Rogel não se firmaram até o momento, têm sido utilizados, mas não estão firmados, e o mercado volta só do meio para o final da temporada que vem. Eu quero falar agora sobre um atacante que foi oferecido ao Internacional. Existe uma grande chance, tá, do Inter contratar mais um centroavante para 2025, isso porque o Alário pode deixar o clube, não se firmou por aqui, todo mundo sabe que ele não rendeu aquilo que se esperava dele. Tem a questão do joelho, que ele teve uma artroscopia lá há um tempo atrás, quando estava na Alemanha ainda? Tem, mas ainda assim ele ganhou minutos, não dá para reclamar de minutagem pro Alário. Ele não deu certo até o momento com a camisa do Inter. E por conta disso, alguns nomes surgiram na pauta do Internacional. Um deles é o do gaúcho, porto-alegrense, inclusive, aqui, o Pedro Raul, que está escanteado no Corinthians. Ele já não veste a camisa do Corinthians, não entra em campo há pelo menos 2 meses, tá? O Pedro Raul, e esse nome chegou na mesa da direção do Internacional. O Pedro Raul foi oferecido ao Internacional. Até o momento não há avanço na negociação. É importante trazer aqui que uma compra seria quase que inviável, depende muito da condição que o Corinthians vai colocar. Por quê? Vocês vão lembrar que o Pedro Raul se destaca no Goiás em 2022, vai para o Vasco da Gama por cerca de 2 milhões de dólares, 10 milhões e meio, quase 11 milhões de reais à época, isso em 2022 para 2023. No Vasco ele começa bem, faz gols, bastante gols, tá? Ele estava jogando bem no Vasco, até que ele é vendido para o Toluca, do México. E aí do Toluca para o Corinthians no início desse ano, ele valorizou em 3 milhões de dólares. Ele foi vendido para o Corinthians por 5 milhões de dólares. A gente está falando aí mais de 25, 26, quase 27 milhões de reais. E é um jogador que não se firmou por lá. O Yuri Alberto ex-Inter está jogando muito, fazendo gols, sendo importante. E o Pedro Raul deve deixar o Corinthians para a próxima temporada. Ele tá completamente inviabilizado lá. Inclusive se questionou muito a contratação naquele momento do Pedro Raul por 5 milhões de dólares. Um jogador que no Toluca não vingou o que estava vingando no Vasco e principalmente o que tinha jogado no Goiás. O grande momento do Pedro Raul, não é novidade para ninguém, foi no Goiás. Esse foi o grande momento da carreira do Pedro Raul. Ele é gaúcho, tem família aqui, isso seria um facilitador. Mas depende do que o Corinthians vai querer fazer, porque o Corinthians não vai querer perder grana. O Corinthians, como eu disse, pagou 5 milhões de dólares. Mas repito, hoje não tem negociação em andamento, é um nome que foi oferecido e está sendo avaliado pelo Internacional. Não sei se me agrado muito do nome de Pedro Raul, visto que é muita grana para pouco futebol. Talvez, quem saiba, o Inter poderia envolvê-lo em uma troca com o próprio Alário. Enfim, vamos esperar os próximos capítulos de tudo isso. Voltamos ainda hoje com mais notícias do nosso Inter.